Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo de Deus, do coração do Senhor, para todos que querem estudar a Sua Palavra, conhecer a Sua vontade e viver de uma vida bonita, feliz, a vida cristã, o que Deus tem para nós. Nesta série de programas sobre a mutualidade cristã, ou seja, no nosso relacionamento uns com os outros, estamos estudando o que a palavra nos diz no Novo Testamento. E no programa de hoje conversaremos sobre este tema, sujeitando-nos uns aos outros. Vamos ver o que isto quer dizer? Será que temos de estar por baixo de todo mundo? O que Deus quer nos falar com esta expressão? Deixe o seu coração aberto para o Senhor, pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que essa expressão sujeitar-se, estar sujeito, submissão, não é uma palavra que as pessoas gostem muito. Todo mundo quer estar por cima, todo mundo quer estar aparecendo, todo mundo quer ter pessoas para servir e estar ali às suas ordens. E quando as pessoas olham os outros que estão numa posição de destaque e que têm poder para leis, poder de multidões, então os outros ficam desejando o seu lugar. Ah, como eu queria estar por cima. Ah, como eu queria ser como fulano. Ah, e olham aquelas revistas e veem aqueles artistas de cinema, jogadores de futebol. Ah, eu queria isto também para mim, para o meu filho. Eu queria estar por cima, queria estar nadando no dinheiro, eu queria ter posição. E aí as pessoas com isto, elas sofrem. Elas sofrem por quê? Porque essa corrida louca atrás de posição, atrás de estar na frente de todo mundo, muitas vezes as pessoas têm de sair acotovelando-se uns aos outros, pisando uns nos outros, desprezando uns e outros. Muitas vezes, nessa escalada do poder, quanto pecado, quanto orgulho, quanta vaidade, quanta falcatrua, quanta corrupção para chegar àquele topo, para chegar àquela posição de destaque numa empresa, na política ou na sociedade de um modo geral. Mas esse não deve ser o nosso objetivo. O nosso objetivo deve ser entronizar o Senhor, glorificar o Senhor, exaltar o Senhor, porque Ele é lindo, Ele é luz, Ele é vida, Ele é bênção para nós e para todo mundo. Quando nós queremos buscar o Senhor, quando nós queremos exaltar o Senhor, nós começamos a nos reconhecer uns aos outros, respeitar uns aos outros. E quando nós amamos, e amamos verdadeiramente, então nós vamos vendo que as coisas vão acontecendo de uma maneira natural, de uma maneira sem tensão, sem estresse. De repente você está numa posição em que os outros estão admirando a sua vida, em que os outros estão contemplando você em todas as facetas, em todas as áreas, porque não tem jeito de tapar o sol com a peneira. Às vezes a pessoa acha, aí eu posso aparecer para o mundo como uma pessoa muito feliz, mas lá no meu lar, lá no meu travesseiro, lá sozinho, eu sou uma pessoa triste, deprimida, uma pessoa vazia. Não tem jeito de tapar o sol com a peneira. Tudo isto aparece, tudo isto está diante de todo mundo, os olhos de todos veem as nossas reações e as nossas ações. Eu me lembro que uma vez conheci uma senhora,
Ela era muito alegre, estava sempre sorridente, contava histórias engraçadas, dava gargalhadas. E um dia ela foi me visitar. Bateu na porta, morávamos no interior, e ela disse: Dona Ângela, eu queria conversar com a senhora. Eu vejo que a senhora é uma pessoa feliz. Eu vejo que a senhora é uma pessoa que tem um sorriso franco e vocês têm uma vida bonita, uma vida feliz. E eu, apesar de parecer para todo mundo, para os familiares, para os vizinhos, para os amigos, que sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa deprimida. Eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa vazia. E eu vim aqui para conversar, para saber qual é o seu segredo. O que a senhora pode me orientar para que eu também possa ser uma pessoa realizada e feliz? Ah, foi tão bom. Nós nos assentamos ali na sala e eu comecei a falar sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, sobre o que Ele fez por nós e para nós. Como que Jesus veio oferecer esta vida abundante em todas as áreas, em todos os sentidos. Você pode caminhar conosco desde o quarto, a cozinha, a sala, ao trabalho, ao carro, à rua, à loja. Por onde vamos, Jesus está sempre conosco. A alegria do Senhor é a nossa força. Não queremos dizer que não tenhamos lutas, não tenhamos tristezas, não tenhamos lágrimas. Sim, experimentamos o que Jesus disse: no mundo passais por aflições. Mas Ele disse: tende bom ânimo. Eu venci o mundo, eu venci. E nós só podemos vencer através de Jesus, tendo o Senhor habitando em nosso coração. Mas nós vamos ver a palavra de Deus falando sobre o nosso relacionamento uns com os outros, e há um momento que Ele diz para nos sujeitarmos uns aos outros. Vamos ver? Abre a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 15 ao 21. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos parar um pouquinho aqui. Portanto, vede prudentemente como andais. Andar não é simplesmente o fato de trocar os nossos passos. Perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda, pé no alto, pé no chão. Não é nesse sentido de uma caminhada física. Não é uma caminhada para levantarmos a nossa resistência física e termos mais saúde e ficarmos menos cansados. Não. Não é um caminhar no sentido de ir para casa, para o trabalho, vou para a igreja, vou visitar a família, no que eu faço no meu caminho. Não. Esse andar fala da vida. A vida que vivemos, a vida que nós temos. E o Senhor diz aqui: vede prudentemente como andais, como você está vivendo. E o apóstolo Paulo diz assim: não como nécios, não como tolos, e sim como sábios. Sábios. Sábio é aquele que tem o conhecimento, é aquele que tem sabedoria, é aquele que sabe como fazer, como andar. Tem certas coisas que a gente não sabe, não sabe. É preciso que alguém nos ensine. E depois que fomos ensinados, agora ficou tão fácil. Lembra quando você começou a aprender, principalmente os mais velhos, começaram a aprender um pouquinho de informática? Lembra quando você não sabia nada, como passava um e-mail, como que abria a internet, e alguém ensinou, é assim, assim, assim. Agora é tão fácil. É tão fácil depois que nós aprendemos. Por isso temos tantos cursos, temos tantas classes, tantas aulas, tantas matérias para sermos ensinados a fazer com sabedoria aqueles procedimentos que precisamos aprender. E aqui a palavra diz: não sejamos nécios, tolos, mas sábios.
Quando a pessoa quer aprender e fazer por si mesma, a gente usa a expressão, ela sai batendo a cabeça. Gente, bater a cabeça é ruim demais. Machuca, dói, faz mal, pode adoecer, pode até matar. Bater a cabeça é no sentido que eu vou, com experiências negativas e positivas, eu vou encontrando o caminho, mas com muitos erros. Com muitos erros. A gente precisa aprender o caminho para ir com facilidade. Anos atrás, quando chegou o automóvel no Brasil, a moto, as pessoas não precisavam de carta de habilitação, não precisavam de carteira de habilitação. E então iam aprendendo, iam aos trancos e barrancos com a sua experiência. Durante muito tempo as pessoas dirigiam sem a carteira. E nós vimos que o número de carros foi aumentando, o número de motoristas foi aumentando, a importância de ensinar. Ensinar, de colocar os avisos, as placas educativas, as placas mostrando o que tem pela frente, mostrando o que deve ser feito, o que não pode ser feito. E então podemos ter um trânsito mais tranquilo. Se bem que as pessoas que fogem do que aprenderam trazem problemas, causam acidentes. Mas como é importante a gente aprender para fluir naquele caminho sabiamente. E a palavra diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. O Senhor fala aqui sobre a gente aproveitar bem o nosso tempo, principalmente o nosso tempo em família, com a nossa casa, com os nossos filhos, o marido com a esposa com o marido, saber aproveitar este tempo que estão juntos, saber desfrutar desta amizade, deste amor, deste carinho, desta vida conjugal. Saber viver em harmonia, em paz e em amor. Saber aproveitar todo o tempo possível, remindo o tempo, porque os dias são maus. Em outra tradução diz, porque os dias ou o tempo está sob domínio do maligno. O maligno tentando nos roubar o tempo, tentando nos roubar da convivência com a família, com o esposo, com os filhos. E você fica tão atolado, e hoje a gente está vendo as redes sociais, como tem tomado o diálogo da família, como que os filhos, os irmãos já nem conversam, os pais já nem ensinam, os filhos estão nas redes sociais, a mãe na rede social, o pai na rede social, e nós estamos vendo assim, o tempo se esvai, a pessoa não fez nada e ficou ali vendo uns vídeos bobos, assistindo coisas que ele já sabe, perdendo tempo. São poucas coisas que trazem crescimento ou que valem a pena. Dependendo, são só futilidades. E o tempo vai embora. Aquele momento de conversa, aquele momento de diálogo, aquele momento de troca de amor, de carícia, de compreensão, se perde, remindo o tempo. E ele diz, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Paulo aqui está nos dizendo que nós temos de buscar saber a vontade do Senhor. E ele vai descrever como fazer isto. Deus tem a sua vontade para nós. Deus nos criou, Ele nos fez, Ele nos ensina, Ele nos dá tudo de bom que nós precisamos. Mas a nossa vontade diverge da vontade de Deus. Deus nos quer cheios de paciência, amor, bondade, mansidão, domínio próprio, alegria, paz. É o que o Senhor quer para nós. Mas as provações e a tentação na nossa cabeça, nos nossos ouvidos, a acusação do inimigo, fazem com que a gente perca o rumo e fique com a vida cheia de tristeza, mágoa, rancor,
ódio e futilidades, assumindo e exaurindo as nossas forças e o nosso tempo. A palavra está dizendo: procurai compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade de Deus para a família é que a família seja feliz. Feliz. Não em egoísmo, cada um buscando. Eu vou buscar ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz e eu não vou continuar com a minha esposa, eu não vou continuar com meu marido porque eu tenho o direito de ser feliz. A felicidade no lar está intrinsecamente ligada uns aos outros. Não há felicidade completa desvinculados, cada um buscando o seu caminho. Muito pelo contrário. Quando nós estamos juntos, quando nós buscamos, quando nós nos unimos, então nós vemos a glória do Senhor. Então somos iluminados por esta glória. Então somos cheios da sua presença. E este é o caminho da vontade de Deus. Este é o caminho para ter uma vida feliz. Olha o que Paulo diz no versículo seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que texto maravilhoso! Que texto completo! Que prato, que sobremesa, que recheio, que delícia que o Senhor está trazendo. Ele diz: olha, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução. Há muitas pessoas que dizem: a Bíblia proíbe só embriagar. Beber a gente pode, não tem problema. Mas nós sabemos que tem pessoas que se embriagam com muito pouco. Um pouquinho que tomam, elas já estão fora. Tem gente que bebe e não perde muito o senso, mas outros com aquele pouquinho. Tem gente, já se é conhecido isso, que tem uma tendência genética para o alcoolismo, para a dependência, para gostar e se tornar um alcoólatra. Então essas pessoas jamais devem provar a bebida, jamais devem experimentar este caminho. É um caminho de armadilha, é um caminho de laço. E a palavra diz: não vos embriagueis com vinho. Não entrem por esse caminho, onde há dissolução. Dissolução é briga, é contenda, é ira, é briga. Nós sabemos que uma grande parte, uma porcentagem muito elevada de crimes, de pessoas que estão atrás das grades, vieram exatamente por causa da bebida. Quantas pessoas já mataram no trânsito por causa da bebida? Quantas mortes? Quanta coisa já aconteceu por causa da bebida? Tira a pessoa do raciocínio, tira a pessoa do seu senso de juízo, e a pessoa faz coisas que jamais faria na sobriedade, estando sóbrio. Jamais faria. A palavra então nos fala que não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, onde há contenda, onde há confusão, mas enchei-vos do Espírito. O caminho para uma vida feliz é esse: ser cheio do Espírito, não deixar nenhum espaço no nosso coração para nós mesmos, mas enchermos todo o espaço que nós temos dentro de nós com a presença do Senhor, com a sabedoria do Senhor, com a paz do Senhor, com a alegria do Senhor, com o próprio Deus habitando em nós. Enchei-vos do Espírito. Encher. Quando você levanta de manhã e vai tomar um copo d'água antes de tomar o seu café, e você coloca o copo lá debaixo da torneira e ele vai enchendo, fazendo aquele barulhinho, vai enchendo, 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 você desliga e então toma. Nós podemos ver que o copo vai sendo enchido até onde nós queremos, até onde nós estamos olhando o momento de fechar a torneira. Ele vai se enchendo.
A palavra diz para eu e você nos enchermos do Espírito. Nós damos a medida. É só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho de bênção, só um pouquinho desta felicidade do Senhor. Mas quanto mais nós nos enchemos, quanto mais vamos permitindo o Espírito Santo completar a nossa vida, mais felizes, mais plenos, mais experientes nós vamos ficando. Enchei-vos do Espírito. Mas você diz, como eu posso me encher do Espírito? Eu vou simplesmente dizer, ó Deus, me encha de Ti. Vou dizer, vou orar, mas aqui tem um caminho para ser cheio do Espírito, diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Então, o caminho para ser cheio do Espírito é esse, entoando salmos, hinos, cânticos espirituais, dando graças ao Senhor. Entra nessa dimensão. Comece agora a entrar nessa dimensão de louvor, de adoração, de gratidão. Você vai vendo que você vai se esvaziando de você e vai se enchendo da presença de Deus. A gente se enche desta presença gloriosa. E ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O primeiro ponto nessa caminhada é nós remirmos o tempo, é a gente se encher do Espírito Santo através do louvor, da adoração, e é a gratidão, dando sempre graças ao nosso Deus e Pai. Isso nos torna dóceis, mansos e faz com que sujeitar uns aos outros no temor de Cristo seja a coisa mais fácil, a coisa mais simples. Olha, tem muito sofrimento das pessoas porque elas não compreendem essa realidade. Por exemplo, se você pensa que o seu patrão é o seu patrão, então se você for mandado embora de repente, você vai ficar com raiva do patrão. Você vai falar mal dele, mal da empresa, e você vai se sentir injustiçado e você vai sair falando mal. Mas se você é um homem, uma mulher de Deus e pode trabalhar em qualquer empresa, mas sabendo que Deus é o seu Senhor, que Deus é o seu patrão, que Deus cuida de você, nada vai te abalar. Se você for mandado embora, você não vai sair com raiva de ninguém. Você vai sair por cima, com gratidão e dizendo, Deus sabe. Como disse Jó, o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, ele não podia imaginar que o diabo estava tirando todas as coisas dele, mas ele podia imaginar que Deus estava acima de Satanás. Quando nós entendemos a soberania de Deus e que Ele está acima de todo poder que possa nos prejudicar, então nós descansamos. Então podemos ser plenamente felizes. Então sujeitar uns aos outros se torna fácil. Aceitar a opinião do outro, aceitar a direção, a orientação do outro, aceitar o superior, aceitar a autoridade, aceitar as leis, aceitar as normas, se torna algo muito fácil. E quando nós nos sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo, experimentamos a delícia da comunhão, o fluir da presença de Deus através de nós, alcançando as pessoas ao nosso redor. Você já experimentou isto? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e Te peço o Teu perdão, Senhor. Perdoa-me de toda iniquidade, de todo pecado. Sara minha alma, dá-me um coração puro, justo, reto, em Tua presença.
Enche-me do Teu Espírito Santo e capacita-me para viver em alegria, em amor, em santidade, na Tua presença. Ajuda-me a poder sujeitar aos outros, a compreender a autoridade sobre a minha vida e a ser feliz em todo o tempo na Tua presença. Eu me entrego a Ti, Senhor, hoje e sempre. Pai, as pessoas que nos assistem recebam de Ti graça, a Tua bênção, a Tua presença, o Teu amor, a Tua palavra, para viverem em alegria, em santidade, em harmonia, em paz, viverem na Tua presença, para a glória do Teu nome. Abençoamos cada um que nos assiste, com cura àqueles que estão enfermos, libertação para os que estão oprimidos, suprimento para os que estão passando momentos difíceis. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.